Olá, turma. Vamos à nossa aula da semana e nós vamos concluir a discussão desse capítulo que a gente iniciou na semana passada, né, do primeiro capítulo do módulo novo do quarto bimestre, capítulo 10, Sociedades e Regiões na Ásia. A gente estudou um pouquinho, né, sobre as regiões, né, do continente asiático, estudamos também sobre alguns dados econômicos e agora a gente vai encerrar discutindo sobre diversidade étnica no maior dos continentes. Acompanhe, por favor, a partir da página 13 do seu módulo, ok? Olha só, no continente asiático, a gente tem paisagens que mesclam o passado e a era atual da modernidade. Então, a gente também tanto tem templos monumentais, né, de séculos atrás, como tem grandes prédios supermodernos que representam, né, o que há de mais tecnológico e mais moderno no mundo hoje, tá? E a gente pode dizer que quando a gente se referencia à Ásia, se pensa na Ásia, pensa, né, em aspectos tradicionais ligados a esses povos antigos e também aspectos, né, presentes hoje, né, que nasceram, né, um tempo atrás. Coreia do Sul, Japão e mais recentemente a China têm apresentado vários exemplos desses contrastes, né, da paisagem com tempos distintos, contrapondo um pouco desse cenário moderno, né, e desse cenário tradicional. Aí na página 13, vocês têm duas imagens, né, nesse quadro amarelinho. Essas imagens são do Japão, né, e da Coreia do Sul, e a imagem ela retrata bem, né, o que a gente está falando. A gente tem alguns templos, né, vilas que são essa vila aí na Coreia do Sul, que tem traços, né, tradicionais, mas que ao fundo também tem prédios modernos, que já são uma arquitetura mais moderna e mais atual, ok? Povos minoritários ou minorias étnicas, página seguinte. A partir daqui a gente vai estudar alguns povos, né, asiáticos, que são considerados povos minoritários, tá? Esses povos minoritários são povos que têm características específicas, que têm uma cultura peculiar e que ainda estão presentes, né, no continente asiático em virtude da sua importância, né, da sua tradição, né, e da sua história, né, para os povos asiáticos. O primeiro são os povos das estepes e da taiga, os Rohingyas, os curdos e os palestinos. Então, esses são os povos que a gente vai estudar e a gente vai começar estudando os curdos, tá, gente? Bom, antes de falar dos curdos, eu queria só pontuar algumas características dos povos dos estepes e da taiga e dos Rohingyas, porque eu não coloquei nos slides, acabei não colocando, mas aí eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Acompanhem, por favor, a partir da página 14. Com relação aos povos das estepes e da taiga, né, esses povos, eles são povos, né, de semidesertos da Ásia Central. As migrações são uma característica importante, né, da formação desses povos que sempre se deslocavam de um território para outro, mas há cerca de 3 décadas, mais de 2/3, né, dos povos da taiga eram nômades ou seminômades, tá? E eles se dedicavam à criação de renas, coleta de alimentos, né, da natureza, caça de animais silvestres, e atualmente só 10%, né, dessa população está presente. Hoje, muitos deles vivem na região da Sibéria, né, entre os siberianos, e são povos que têm uma tradição muito ligada a esse clima, né, porque o clima das estepes, da taiga, é um clima frio, né, então eles se vestem com roupas que são feitas com couro de animais, né, da caça, então eles têm essa característica mais ligada ao clima da sua região. Na página seguinte, vocês têm os Rohingyas, sei nem se eu estou pronunciando certo, né? Eles têm chamado a atenção, né, por conta da perseguição que eles têm sofrido, né, entre 2017 e 2018, lá no Mianmar, né, eles sofreram muita perseguição, esses povos, que têm predominância da religião muçulmana. Além disso, né, o nacionalismo que tem crescido no Mianmar desfavorece esses povos, que são povos que não são de lá, né, que migraram para essa região. E embora esse país, né, o Mianmar, ele reconheça 153 minorias étnicas, eles não são considerados cidadãos, né? Esses povos eles não são considerados cidadãos.
E o número, né, tem cada vez mais diminuído porque eles têm se espalhado, né, por várias partes do território, justamente pela ausência de um estado específico para essa população. Com relação aos curdos, a gente pode apontar que eles são seminômades, tá? E tem uma organização social que é baseada em clãs, né? As grandes famílias formam esses grandes clãs, tá? A maior parte da nação, né, é uma nação sem estado, ou melhor, é a maior nação sem estado. Vocês já estudaram esses conceitos, né, de estado, nação, a diferença entre eles. E os curdos, eles são uma nação, mas eles não têm um estado específico, tá? A língua deriva do idioma persa. Eles têm várias representações políticas nos países em que habitam. Então, mesmo eles não tendo um estado, mas em cada estado que eles habitam, em cada país que eles habitam, eles têm alguém que vai representar os seus interesses, tá? E uma das questões, né, ligadas a eles é a formação de milícias e guerrilhas que foram criadas para derrotar o Estado Islâmico com apoio americano. Então, tem muitos curdos envolvidos nesse processo. Com relação aos palestinos, a gente pode apontar que são árabes, né, de maioria muçulmana e minoria cristã ortodoxa que vive em Israel, que é um país judaico, né? Então, é um povo mediterrâneo falante do árabe, né, da língua árabe. O Estado judeu, ele foi estabelecido há alguns anos atrás, mas o palestino não, né? Então, há confrontos desde a sua fundação, desde a fundação do Estado de Israel, há confrontos entre os palestinos. E uma nação sem Estado, gente, é um grupo, geralmente um grupo étnico minoritário, que está no interior de um país específico, que almeja, né, alcançar o seu próprio Estado, né, e se tornar um Estado-nação. Isso aqui é uma nação sem Estado. Coreias, um povo e dois estados, está aí a partir da página 17, Olha só, os povos da Coreia são povos de origem milenar, tá? Eles são a junção, né, de três reinos do século X, né? Então, esses três reinos fizeram com que existissem as Coreias. As Coreias são resultados desses três reinos, tá? Sofreram diversas invasões ao longo da história e na Guerra Fria a gente tem a divisão, né, entre a Coreia do Norte, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, tá? A guerra entre ambas foi muito sangrenta, né? Até hoje ainda há um conflito entre eles. A guerra, de fato, foi encerrada, mas o conflito armado ele não está acontecendo, tá? Mas ainda existem conflitos entre eles, entre os interesses deles, tá? Eles já, assim, né, já conversaram, já tiveram momentos amigáveis, mas ainda há esse conflito entre esses dois povos. China e Índia, gigantes multiétnicas. Página seguinte. São os países mais populosos do mundo, tá? A China e a Índia, com extensos territórios e culturas bastante diversificadas. As civilizações da China e da Índia, elas têm cerca de 4,5 mil anos de existência, tá? Há um intenso sincretismo cultural, nessa variedade cultural. Destaque no cenário político e econômico, principalmente a China, como a segunda maior economia do mundo. Na Índia, a gente destaca que predomina o hinduísmo, tá? E a China teve grandes contribuições tecnológicas, como a invenção do papel, da pólvora e da bússola, e a famosa muralha da China, né, que vocês estão vendo aí nessa imagem, que foi construída para proteger esse território. Até hoje a muralha existe, tá? E é muito visitado turisticamente. Então são dois grandes países que têm muita cultura e muita história, né, dentro de si. A atividade da semana é da página 21, são 6 questões. Vocês respondem e enviam pelo Google Classroom. Boa semana, né? Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau.